Ok, então a ideia é hoje a gente falar sobre realidade virtual, falar sobre metaverso. Metaverso é um termo que veio muito depois de realidade virtual, né? Então vamos começar por esse, né? O que que significa realidade virtual? Então, realidade virtual é na verdade uma expressão que quer dizer pouca coisa, né? Porque a gente tem dois termos que são um ou oposto do outro. Então, ou a coisa é real ou ela é virtual, né? Não poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que que a gente entende, analisando um por um, né? O que que a gente entende por virtual? Virtual é alguma coisa que da qual a gente sente o efeito, mas não necessariamente a coisa existe. E aí o exemplo que a gente sempre usa é o exemplo de memória virtual, né, numa máquina, num computador, onde, então, por exemplo, num sistema desktop qualquer, no Windows, eu posso abrir N programas ao mesmo tempo. Não significa que eu tenha memória para tudo aquilo, né? Mas o usuário ele entende que sim, que tem memória. O que, que o processador está fazendo por trás para gerenciar não é problema do usuário, né? Ele entende que essa memória existe enquanto ela não existe. Por outro lado, o que, que é a realidade? Realidade é aquela coisa que mesmo que a gente não sinta o efeito, ela existe, ela está ali, ou seja, ela é real, independente do que a gente pense dela. Então, aí o exemplo também que eu sempre uso é o exemplo de uma janela aberta, uma janela fechada, desculpa, com o vidro muito limpo, e aí eu acho que ela está aberta e eu vou botar a cabeça para fora, né? Ou uma porta. Quero passar e ali está o vidro. Então, o que acontece? Eu não consigo passar. Eu estou olhando, eu acredito naquilo, né? Mas a realidade é, eu acredito numa coisa, mas a realidade é outra. Então, no fundo, o que que a gente quer dizer com esse termo realidade virtual é, na verdade, a criação de um mundo paralelo, né? Onde as coisas acontecem num outro lugar, pode se assemelhar ou não à vida real. Mas, na verdade, o termo em si não significa muita coisa e ele ficou muito mais por herança, né? Porque quando se começou a trabalhar com isso, era assim que chamava, do que por outra coisa qualquer. Próximo. Então, vamos tentar primeiro entender como é que isso começou, né? Então, a ideia de realidade virtual, ela surgiu lá em 1965, né, com o Ivan Sutherland, que depois é um pesquisador, né? Ele é conhecido como o pai da computação gráfica e também o pai da realidade virtual, né? E ele depois, anos depois, em 88, ele ganhou um Turing Award, né, que é o prêmio, como é que a gente diz, é como se fosse, bom, é o prêmio máximo da computação, né, para cientistas. Então, como se fosse o Nobel da computação. Então, o que que ele fez? Ele, na verdade, ele em 1965, ou seja, quando a gente não tinha, né, tinham poucos computadores, se fazia pouca coisa em computação, ele sugeriu que a gente podia um dia fazer um display, né, que nos permitisse olhar imagens que fossem todas elas geradas por computador e que elas fossem tão realistas que a gente não conseguisse distinguir ela das coisas reais, né? E aí, quando se começou a trabalhar com computação gráfica, né, e foi ele começou lá em 64, no caso, 62, o que que a gente tentava fazer, e durante muitos anos foi isso, foi realmente gerar essas imagens muito realistas, né? Até que a gente conseguiu chegar nesse ponto em tempo real. Próximo. Então, essa foi assim que começou com essa ideia de computação gráfica, né? Então, o Sutherland escreveu um artigo, que era um artigo muito curto, 2 páginas, que chamava The Ultimate Display. Bom, isso tudo foi em 65. Em 68, ou seja, um pouco depois, né, daí em Harvard, ele produziu o que foi o primeiro Head Mounted Display, né, que é esse aqui, que dá para ver nessa imagem. Então, ele era formado por dois monitorzinhos, né, os dois de tubos de raios catódicos. E ele, então, era um sistema inédito. Foi a primeira vez que alguém fez um Head Mounted Display. E além de ter os dois monitores, um para cada olho, ele tinha também um sistema de rastreamento que ficava em cima da cabeça, de forma que se a pessoa
o usuário olhasse para um lado, né, ele ia enxergar uma imagem diferente, porque o hardware conseguia detectar que ele girou a cabeça. Próximo. Isso naturalmente com cabo, né? Então era um sistema pesado, era tubo de raio catódico, a gente não tinha LCD, não tinha LED, não tinha essas coisas. Mas então, assim, essa foi uma contribuição que a gente conta aí, né? 50 anos quase. E o que o Sutherland dizia, então, esse aqui é um trecho do artigo, aquele que eu mencionei, The Ultimate Display, e o que ele dizia era que a gente tinha que, quando a gente olha para uma tela de computador, e sobretudo para essas telas, né, que são aqui desse Head Mounted Display dele, a gente não tinha que pensar nisso como sendo uma tela, mas como se fosse uma janela. E aí, através dessa janela, a gente consegue olhar para um mundo virtual. Né? Então, pensa, quando a gente olha para uma janela, a gente vira a cabeça para um lado, depois vira a cabeça para o outro, a gente enxerga coisas diferentes. Né? Então, ele dizia ainda que, na verdade, o grande desafio da computação gráfica é fazer com que esse mundo virtual ele parecesse real, né? Que a gente conseguisse escutar, que a gente conseguisse se mover lá, que a gente conseguisse, que ele respondesse a tudo que a gente fizesse, né? As nossas ações também em tempo real. Né? Então, basicamente é isso. Eu quero é, estimular todos os sentidos humanos e com isso a gente vai acabar entendendo o que está, né, melhor o mundo virtual. Pode passar. Bom, então assim foi que as coisas começaram. Então, naturalmente, isso aqui era um conceito e ele ficou sendo um conceito por muito tempo. Né? Realidade virtual começou a se desenvolver, né, melhor ali no final dos anos 80, pela metade dos anos 80, né, e nos anos 90 a gente tinha várias coisas que acontecendo já. Então, para a gente conseguir ter uma experiência de realidade virtual, né, então aqui um pouco lembrando que para a gente poder falar de metaverso, né, a gente tem que entender um pouco de realidade virtual e conceitualmente do que se trata. Então, a gente sempre diz que para eu ter realidade virtual, eu preciso considerar 4 elementos-chave. Então, primeiro, eu preciso ter um mundo virtual. Tá? Então, ele tem que ser um mundo construído como esse. Né? Esse é um exemplo de realidade virtual. Eu preciso garantir a imersão, ou seja, o usuário ele tem que se sentir presente nesse mundo virtual. Né? Então, ele tem que estar imerso tanto física como mentalmente. Então, a imersão física, para ter a imersão física, a gente precisa de equipamento, né? Precisa de dispositivos. O dispositivo que a gente tem usado, o mais popular nos dias de hoje, são os head-mounted displays, mas tem simuladores, né? N simuladores aí, simulador de voo, né? A NASA sempre teve. Né? A gente tem as caves, que são ambientes maiores. Então, tem uma série de dispositivos que nos garantem a imersão física. Né? Por outro lado, a imersão mental, ela é muito dependente da qualidade do conteúdo. Né? Então, assim, a gente consegue ficar muito imerso num livro, né? Se esse livro for muito bom, e de maneira que mesmo que alguém fale com a gente, às vezes a gente não consegue responder porque nem ouviu. E então, quer dizer, um livro não tem nenhuma imersão física, mas ele pode garantir uma imersão mental muito boa. Né? Filme é a mesma coisa, jogo é a mesma coisa e ambiente virtual é a mesma coisa. Então, essa imersão mental, ela vai depender muito da qualidade do conteúdo. Bom, a gente precisa ainda, para ter realidade virtual, ter o feedback multissensorial. Então, o que ajuda uma pessoa a se sentir presente no lugar, em qualquer lugar real? Né? É o fato dela sentir, ela sente as coisas, né? Ela bota a mão e ela entende que ela bate na parede, ela entende que ali tem alguma coisa. Ela sente cheiros, gostos, ela sente o tato, né? Então, quer dizer, quando eu bato na minha mão, eu sinto ela, né? Não apenas eu vejo uma mão encostando na outra, como eu também sinto. Então eu preciso estimular todos os meus sentidos. Quanto melhor eu estimular os sentidos, todos eles,
melhor vai ser a minha experiência virtual. E finalmente eu preciso interagir, né? Então interatividade é um outro ponto chave aqui, né? Ou seja, eu estou no mundo que é virtual. Se eu quero olhar para cima, então se eu preciso levantar a minha cabeça e eu olho para cima. Se eu quero olhar os meus braços, né, assim, eles têm que se mexer. Se eu quero pegar algo, interagir com alguma coisa, eu quero pegar um objeto, é bem normal que eu leve a minha mão até esse objeto e pegue ele, né? Então, enfim, interagir de forma natural também é um elemento chave aqui. Bom, próximo. Então, o que a gente pode observar disso é que esses elementos-chave, eles sempre precisaram existir. A gente evoluiu muito neles, né? Então, todo mundo conhece aí experiências de realidade virtual. Quem ainda não tinha visto uma, está vendo agora, né? Mesmo que vocês aí não estejam imersos, eu tô, né? Assim, esse é um caminho que a gente vai trilhando. Naturalmente, né? Quem está me enxergando aí está vendo que nem sempre os braços eles correspondem ao que eu estou fazendo como gesto aqui, né? Dá para imaginar que tem gestos que aparecem aí que é óbvio que eu não fiz. Eu não tenho pernas, mas as coisas mais ou menos esse avatar se comporta como eu me comporto. Ele tenta mostrar o que eu estou fazendo. Quando eu boto minhas mãos para trás, ele um pouco desaparece. Se eu boto elas para cima, ele também desaparece, ele para de rastrear. Mas em linha, e às vezes o movimento fica muito esquisito, mas em linhas gerais as coisas funcionam. Então, o que a gente busca como o ideal de realidade virtual, né? É quando a imersão física é completa. Então é isso que do ponto de vista técnico a gente busca. E aí tem essa figurinha aqui que eu gosto bastante, que é do Matrix, né? Então todo mundo quer dizer, eu assumo que quase todo mundo viu o Matrix, mas a ideia do filme, então é um filme velhíssimo, nem me importa de dar spoiler aqui, mas toda a ideia do filme é que as pessoas elas estavam no mundo viviam no mundo virtual e elas sequer, a maioria delas sequer tinha consciência de que elas estavam dentro de um avatar, né? Nesse caso aqui, a conexão com o mundo real, ela se dava por um cabo, né? Assim, conectava no pescoço, a pessoa ficava deitada lá, e dali para assim o computador se comunicava com ela, né? Numa alusão assim de conectar o cérebro à máquina, e aí as pessoas achavam que elas estavam se mexendo ao passo que elas estavam sentadas. Esse não é o caso aqui, bem aqui, né? Então, assim, eu que estou falando, esse aqui é o meu avatar e eu estou de verdade me movimentando, né? Então, se eu quero caminhar aqui, eu vou dar 1, 2, 3 passos, e todo o meu movimento das mãos ele está também acontecendo e eu estou em pé aqui, eu não estou sentado. Próximo. Então, nesse caso, existe uma mímica, o que facilita bastante, né? A gente entender que realmente está no mundo virtual. Então, a situação. Próximo, por favor. Então, a situação é essa aqui. Na verdade, a pessoa está vestindo um óculos, está eventualmente segurando controles. Eu não estou segurando controle nenhum. Né? Esses são só os gestos naturais da mão. Bom, a gente também ouve muito falar em realidade aumentada. Né? Então, se por um lado eu tenho realidade virtual, onde tudo acontece num mundo que não é aquele onde eu vivo, a realidade aumentada é um pouco diferente, né? Então, em realidade aumentada, eu tenho o mundo real e eu vou adicionar objetos no mundo real. Então, quer dizer, para a gente conseguir ter realidade aumentada, eu preciso de um dispositivo que pode bem ser um óculos, mas ele tem que ser translúcido. Né? Então, esse aqui é um exemplo onde a gente tem uma pessoa jogando Minecraft, né? Na verdade ele constrói as suas casas por tudo. Ele botou umas em cima da mesa, outras em cima. Os mundos vão crescendo pela casa, né? Outros em cima do sofá, no armário. Próximo. Então, esse é só um exemplo de entretenimento em realidade aumentada, né? A gente pode ter outras coisas, né? Como nesse exemplo aqui, eu tenho a pessoa, de novo, com óculos, né? Bem como o outro. E aí ele está na cozinha de casa e ali na TV virtual ele está enxergando um jogo de futebol.
Aqui em cima do balcão ele tem a previsão do tempo, tem um livro de receitas virtual colado lá no armário real, a lista de compras virtual grudada na geladeira, e assim ele consegue interagir com essas coisas todas. Próximo. Nesse próximo slide, a gente vê um exemplo de usar o menu, né? A gente está sempre precisando, né, selecionar o dado, informações e tal. Então, o meu menu pode estar, por exemplo, na palma da minha mão. Né? Então, através de projeção, eu consigo enxergar o menu. Próximo. Realidade aumentada, né, nos dias de hoje, ela ainda não chegou no mesmo nível que a realidade virtual chegou, tá? É uma possibilidade que já tem coisas acontecendo. A gente usa muito realidade aumentada no, no celular, né? Então, quer dizer, eu aponto o celular para os lugares e daí com a câmera do celular eu consigo capturar a imagem e interpretar essa imagem e cada vez que eu olho isso através da tela do celular, eu consigo adicionar outros objetos, né? Então, claro, eu estou sempre enxergando o meu mundo real em volta do celular, né? Então, vamos dizer assim, o hardware, do ponto de vista técnico, tecnológico, eu não consigo ainda garantir que eu vou acreditar que aquele objeto virtual ele faz parte do mundo real, né? Porque qualquer movimentinho para o lado do celular eu já não enxergo mais ele. Né? Bom, então continuamos.